meu povo, sou Paulo Garcia, aqui agora, ultrassonografista há mais ou menos 25 anos, e há quase um quarto de século atrás, eu às vezes mandava e-mail com dúvida de exame, quando a gente fazia foto na videoprinter, escaneava, mandava por e-mail e aí ligava. André, eu tô com uma dúvida nessa imagem, você pode olhar no e-mail? Porque a gente não tinha nem hábito de abrir e-mail. Então tá começando mais um programa Causo a Causo, com cheirinho de naftalina, mas roteirizado pelo chat GPT. E eu sou Paulo Garcia da NextVet. Eu tenho aqui do meu lado a minha musa inspiradora, minha companheira de jornada, Luciana Cáfaro, e também um outro grande convidado, Luciana. E nós, tomando uísque de canudinho, com tarja preta na bolsa, lencinho de papel, porque nós vamos precisar, e vamos, que o programa hoje promete. Quem temos aqui, Paulo Garcia? Ah, você conhece bem, hein? Conheço bem, por isso que eu tô com o lencinho na bolsa, que é uma pessoa que mora no meu coração, que marcou a minha trajetória, tem um carinho imenso, mas vamos lá. Ele, que praticamente fundou a ultrassonografia veterinária no Brasil. Ele, que fundou o Vetimagem, o primeiro, talvez o segundo, centro de diagnóstico do país. Ele, que foi meu sócio querido. Ele, que se diz velho demais para mudar a cabeça dos outros. Ele, que é o Munhá da ultrassonografia veterinária e também nadador e violinista. Ele é André Maldonado. Obrigado. Obrigado pelo convite, Lulu. Obrigado, Paulo. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo hoje. Há tanto tempo que a gente não se vê, né? A recíproca é verdadeira em relação aos dois e vamos ver no que eu posso acrescentar hoje aqui com vocês. Então, peraí, deixa eu pegar o lencinho. Vai lá, Paulo Garcia. Mas, André, então vamos começar assim, vamos mostrar o tanto que a gente é antigo. É. Esse é o quadro Quando Você Ainda Não Era Nascido. Vou fazer um bate-bola e a gente vai mandando essa. Tá certo. No meu tempo de ultrassom, a gente, para trocar o transdutor, eu precisava desligar o equipamento, ligar, trocar o transdutor, ligar de novo, esperar aquela bagaça, carregar, cadastrar paciente de novo e aí a gente começava o exame. A gente levava a máquina de datilografar. É verdade. Que a gente entregava máquina de datilografar. É uma beleza, né? A maioria das pessoas não conhecem mais, né? As pessoas mais... Eu acho que muitos dos alunos eu faço ultrassom há mais tempo do que eles são nascidos, né? Exatamente. Mostra que você é antigo também, André. Olha, eu faço ultrassom... Comecei a aprender a fazer ultrassom em 89 e na época eu usava um Aloca 210. Cara... Eu nunca devia ter vendido aquele aparelho. Viu? Porque você pensa de museu, seria né? legal usar ele em aula, porque as pessoas veriam a dificuldade que era fazer com ele. Lembra, as fotos ainda, a gente usava a Polaroid grudada na bocal, assim, era um negócio ridículo. Né? Não, e depois a videoprinter, que a gente reduziu o tamanho da foto para caber mais, porque o papel era caro. Tinha, né? Que economizar o papel. É aquela Sony 910 MD. E ficava esperando o bip tocar, né? Pra ser chamado pro exame. E bip, as pessoas não sabem nem que é bip hoje em dia. Não, como é que a gente se comunicava com bip? Olha, e a gente, aquele negócio de fazer volante naquela época, não tinha Waze também, era complicado pra caramba. É isso que eu ia falar, né? É a primeira vez que eu fui pro Vertimagem da Zona Norte, eu usei meu guia 4 rodas pra poder chegar lá. Porque... Era assim que a gente chegava na clínica, fazia volante com guia 4 rodas. E o mais interessante é assim, tinha um mapa e colocava, continua na página 30, quadro, não sei o que lá. Putz, hoje a vida é muito mais fácil, Vocês não sabem o que é isso, tá? A gente sabe o que é isso. A gente está mostrando cada vez o quanto nós somos antigos. E aí, André, uma coisa interessante. Eu ouvi, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, uma profecia de que eu ia ser uma boa ultrassonografista. E você é, né? Porque eu tinha a mão boa. Isso aí. E hoje, menino, ó, e não é que 30 anos depois eu tô aqui. Tá vendo? Tô emocionada, gente, desculpa. Me pego falando o mesmo para alguns alunos. Sim. E eu vejo, eu consigo identificar que aquela pessoa vai ser um bom ultrassonografista porque aquela pessoa tem a mão boa. Você acha que ultrassonografia é dom? Eu acho que sim, mas assim como, por exemplo,
Eu toco violino também há uns, sei lá quantos anos, uns 25, 30 anos. Eu vejo que a perseverança também faz parte, né? Ter a mão para fazer ultrassom é muito legal, mas ter a perseverança, gostar da veterinária, né? Na minha opinião, a formação de um bom aluno vai desde o dia da primeira aula da veterinária, desde o dia onde a pessoa aprendeu anatomia, depois que é fundamental, anatomia topográfica, depois saber a fisiologia, né? Depois aprender todas as disciplinas do curso de veterinária, onde você vai associar e correlacionar elas com o caso clínico, com a imagem encontrada. E depois, olha, você tem duas filhas médicas, e você vê que não existe nenhum bom médico que não tenha feito residência, né? Então, eu acho que seria muito interessante se fazer residência assim com frequência, que eu vejo que tem aumentado bastante, mas a grande maioria da massa de recém-formados não fazem residência. Daí fazer residência numa faculdade diferente da sua. Depois fazer, se possível, fazer mestrado e doutorado, que também acredito que é bastante importante, mas depois de ter trabalhado um pouco, militando um pouco na área, né? E a formação do ultrassonografista, na minha opinião, não ocorre do dia para a noite, né? Não só, na verdade, um imaginologista. Né? Na sequência também, eu acredito que seria importante a pessoa saber ultrassom, saber raio-x, tomografia e ressonância. Nessa ordem, a minha opinião é que ocorra nessa ordem para que a pessoa realmente se torne atual e preparada, né, dentro da imagem da melhor forma possível. E outra coisa que eu acho interessante também, eu sempre comento para os alunos e conto como eram os aparelhos que a gente trabalhava. Antes da gente começar a trabalhar junto, né, que era um Aloquinha 500, eu tive um Aloca 210. Tinham 2 botões, o Aloca 210. Era o Near Field e o Far Field. Isso era o TGC dele, da Isso época. era o TGC. E aí depois veio o Aloca 500. Na verdade, o 248 e depois o 500. É que quando eu comecei a trabalhar com vocês, vocês tinham... a gente fazia volante com o Aloca 500. Isso. E olha que interessante, quando eu fui fazer estágio no HC, que eu fiquei lá, acho que 2 ou 3 meses, Sim. o R1 da imagem não entrava naquelas salas com aqueles aparelhos maravilhosos. O R1 colocava a mão no Aloquinha 500. Isso E aí mesmo. depois a gente comprou, foi o Itachi, Um 405. pro Vetimagem. Não, que a gente pagou em verdade, dólar. Verdade. Pro Seu O Cláudio, Rosa, Seu saudoso Rosa, Seu Rosa. Que era um amor de pessoa. E a gente com medo de se vai pagar, não vai pagar, e aquela coisa toda, a gente tinha que desligar o aparelho para trocar o transdutor. Verdade. E hoje os aparelhos são verdadeiras Ferraris, né? Que mostram absolutamente tudo. O aparelho de entrada, a maioria dos aparelhos de entrada no mercado tem uma tecnologia infinitamente superior ao que a gente trabalhava. Na sua opinião, você acha que é melhor aprender ultrassonografia numa Ferrari ou excesso de informação no começo você acha que pode confundir? Eu acho que, primeira coisa, as pessoas solicitam exames, às vezes, de alta complexibilidade sem necessidade, né? Eu acho que, primeiro, a pessoa deveria aprender com situações ou aparelhos de forma mais rudimentar, aparelhos mais antigos com limitações, certo? Mas é certo e verdadeiro que se você estiver aprendendo e com um aparelho que resolva várias situações para você, vai facilitar. Mas a gente tem que preparar, na minha opinião, um bom profissional, inicialmente com aparelhos de menor qualidade, né? Pode ser até um preto e branco, e depois evoluir para aparelhos de mais complexo e mais elaborado. Mas a gente tem que saber que o aluno tem que se virar em todas as situações. Se a gente já prepara a pessoa para viver como se estivesse em Nova York, no hospital ferrado de lá, né, onde você tem auxílio de todo e qualquer especialista, beleza. Mas assim não é a verdade, né? Muitas vezes as pessoas vão trabalhar sozinhos de madrugada, fazer um exame lá sozinho. E daí, como que ele vai se virar, né? E hoje a quantidade de botões que tem os aparelhos e de ajustes... Parece o painel de avião. Eu coloco uma foto assim no painel de avião na minha aula. É exatamente a mesma coisa. Então, e qual a porcentagem do aparelho que você acha que você usa hoje? Quanto de ajuste você usa?
Né? Você deixa aquele pré-preparado lá e usa para cão pequeno, médio e grande, rato, eu não sei se ave, pequenininha ou grande. E sem falar nas tecnologias, dos recursos que tem. Às vezes eu falo, você compra equipamento com muita coisa, quanto disso vai ser ativo, você vai ganhar dinheiro com essas ferramentas, e o que é passivo no equipamento, né? Verdade. Ah, mas eu quero equipamento com elastro, com Doppler, mas você sabe usar tudo isso? Então, às vezes você compra o mais barato, que você vai usar ele todo. E o universo cresceu tanto, né? Então, antigamente a gente falava, sou ultrassonografista, mas hoje... Você é um ultrassonografista que pode trabalhar com animais selvagens, é um ultrassom que pode trabalhar com o olho, a ecocardiografia não deixa de ser um ultrassom do coração, né? Que faz tendão, que faz intervencionista. Então, tem várias áreas e tem crescido muito, é admirável o quanto cresce, né? Sim, eu particularmente, eu acho mais interessante começar com o aparelho mediano. Eu também acho. Dominar o aparelho. E aí você... Né, aquela segurança, aquela autoconfiança, e chega aquele momento que você fala assim, puxa vida, eu não estou vendo tal coisa por causa do aparelho, e não é limitação minha. Ou eu poderia estar melhorando o meu diagnóstico se eu estivesse vendo com mais resolução e detalhamento. Aí você faz um upgrade, pega um aparelho melhor. Mas e quando você trabalha em um determinado lugar, usa uma marca? E daí, de repente, chamam para você, você pode vir trabalhar aqui no hospital? Você vai. Você chega lá sem saber, sem perguntar qual é o aparelho, e é um aparelho tão bom quanto, mas de outra marca. Daí você fala, e os comandos agora? Onde está? Ou, às vezes, de uma mesma empresa... Tem aparelhos diferentes. Não, tem uma linha, uma série que vai de uma forma e, de repente, outra série muda completamente. Você fala, eles invertem o lado do botão. Muda o nome, inverte o lado do botão, o ajuste é o mesmo, faz a mesma coisa, mas cada um já tem seu aconteceu nome. comigo, às vezes, na época do mestrado. De manhã eu trabalhava em Jabuticabal com equipamento, à tarde no centro diagnóstico com outra, e à noite eu fazia volante com outro equipamento. No final do dia eu estava catando botão. Eu falei assim, deve achar que eu não conheço, não sabe o que eu estou fazendo, né? Porque eu estou procurando aqui onde onde não é. É verdade. Isso é uma coisa que a gente, assim, dá um pouquinho de atenção para isso. A gente oferece para os alunos aparelhos de marcas diferentes, modelos diferentes, porque eu falo, eu que domino o aparelho. Né? A gente tem que dominar o aparelho. Mas, de qualquer forma, eu acho que hoje o ultrassonografista é muito mais cobrado do que era quando a gente começou há 30 anos atrás. Justamente pela qualidade dos aparelhos. A gente vê até a alma do bicho. Você acha que isso fez o ser ultrassonografista mais fácil ou mais difícil? Eu acho que mais complexo, com certeza mais difícil hoje em dia. Porque, olha só, Luciana, quando começou a ultrassonografia no Brasil, né, as pessoas que estavam começando naquele momento, a gente falou assim, você tem os seus familiares que são médicos, você vê. Quando você vê um ultrassom ginecológico, por exemplo, das mulheres, o médico só descreve a parte ginecológica. Certo? E ponto. Na veterinária, a gente pensou assim, vamos descrever tudo, porque daí a gente vai treinando. E daí o que aconteceu? Todos os laudos são escritos, muitas vezes laudos, um monte de coisa que você não vai usar, porque um copiou do outro, que não serve para praticamente nada. Não é? A descrição da normalidade, né? Um monte de coisa de normalidade, onde você vai falar um parágrafo de anormalidade. Isso é certo? Não sei se é ou não, mas a veterinária caminhou dessa forma. Eu acho que dentro do Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária devia se determinar, né, ou homogeneizar os laudos, como foi feito na medicina. Eu uso muitas coisas da medicina porque eu ainda sou da Unifesp, e lá eu vejo como os médicos trataram, quais os problemas que eles tiveram, e vejo, né, que as resoluções, e muitas vezes, são bastante inteligentes, e eu acredito que o que é bom a gente deve copiar. Né? Então, eu acho que os laudos deveriam ser mais homogeneizados entre as pessoas que formam os novos alunos, para que todos escrevam de uma forma mais ou menos parecida. Entendeu? A padronização, né? Isso está a caminho. Eu acho que é o próximo passo esse. Eu também, a gente também dá assim, alguns exemplos da medicina, porque eu acho que eles são práticos. Por exemplo, ter que ficar discutindo se é laudo ou se é relatório, eu falo que é só na veterinária.
Assim, um exemplo bem básico, mas para mostrar como eles são práticos. Se é bexiga ou E vesícula eles urinária, né? realmente não ficam perdendo tempo. Laudo Mas e relatório. daí eu uso sempre, quando é termos técnicos, E aí eu também toda sou uma anatomista descrição. veterinário. Dei aula uns 20 anos na anatomia, dou aula de anatomia humana e veterinária. Eu uso tudo referente à nômina anatômica. A nômina rege isso. Né? Então, por exemplo, bexiga urinária, desde 94, não é mais considerado atualizado, é vesícula urinária. Então, toda e qualquer dúvida, eu uso termos correlacionados à nômina anatômica, porque a anatomia é que rege a nomenclatura. Se eu estou certo ou errado, eu não sei, mas é o que pelo menos é uma forma de determinar e escrever nas publicações dessa forma. Tentar ter uma padronização, né? eu E é acredito complicado que sim. porque né, tem uma vertente que fala uma coisa, outra vertente que fala outra. Não sei. E acho que você tem que ter o bom senso. Eu, para falar a verdade, desculpa, assim, no auge da minha menopausa, quase 55 anos, às vezes me falta paciência para alguma coisa. Eu acho um saco ficar discutindo algumas coisas com todo respeito. Eu também, Luciana. Eu faço o que Né? eu acho que é certo, uso o meu bom senso. Se alguém me conversar comigo e falar, eu acho que o seu é melhor, eu vou pensar e levar em consideração. Mas... Assim, eu falo que a gente não tem que dizer amém para ninguém, mas a gente tem que estudar e tem que buscar embasamento e informação. Isso. Mas a gente fica meio perdido, porque não tem uma normatização, né? Fala, você tem que fazer desse jeito. Aí cada um ensina de um jeito. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas vocês acham que deve colocar tudo do abdômen? Tudo. Aí você deixou a pergunta. Eu ainda acho que a gente precisa quando a gente faz um exame de abdômen, e eu acho que a gente precisaria primeiro fazer um exame de abdômen total. E talvez, né, para ter um geral, porque às vezes a gente tem um sinal clínico de uma coisa, mas repercussão de um outro sistema. Mas depois eu acho, vai fazer um acompanhamento, ou o nefro te pedir um exame, né, e ele já sabe o que ele quer ver, eu acho que aí a gente poderia ter protocolos de um exame detalhado para cada sistema. Tá? Se até um protocolo diferente. Onde, sistema urinário, cara, eu vou ver o rim bonitinho, eu vou tentar seguir o ureter, eu vou ver papila ureteral, eu vou ver bexiga, eu vou ver uretra, né? Que às vezes você não tem tempo no exame de triagem, vamos dizer, mas eu acho que o exame de abdômen total devia ser ainda um exame de triagem, bem feito, para a gente entender o que está acontecendo, né? Porque eu sempre vejo o paciente como um todo, né? Claro. Um sistema interligado no outro. E é fundamental isso. Mas aí para o gastro, a gente já pegar o sistema digestório e ver ele bonitinho. Eu acho que... Não, eu também concordo com você, mas só que às vezes tem coisas escritas ali que é só copiar e colar. Sim. Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente lê e fala assim, socorro, Deus! Parece que o fígado veio de um paciente sozinho, o baço veio de outro paciente sozinho. Dureza. A gente vai mudar um pouquinho de papo ganso o assunto agora, para a gente falar um pouquinho de uma preocupação que eu acho que para a gente que está mais também na veterinária é muito pungente, né? Muito visível, que é a hiperespecialização do veterinário hoje. André, a veterinária tem vindo num processo de especialização forte. Você, alguma vez, pensou em se vender ou se promover como um especialista em alguma área? Olha, de novo usando o exemplo da medicina, eu posso me tornar chato, mas eu vejo que o que eles utilizaram foi inteligente só para quem está assistindo pensar se acha que aquilo é viável ou não, talvez não saiba. Mas eu lembro que no início dos anos 2000 começaram a falar sobre a hiperespecialização na medicina humana, né? Então, davam-se o exemplo, por exemplo, que a pessoa era especialista na tomografia do menisco do joelho esquerdo. Já o direito ele tinha dificuldade. Né? Sabendo que, se eu não souber como um todo, como você está falando, por exemplo, uma pessoa pode claudicar se ela tem problemas desde a articulação coxofemoral, do joelho, sobrepeso, problema do tornozelo, problema do labirinto, tem um monte de coisa que pode acontecer. Certo? Então, se a pessoa não souber, se o médico não souber como um todo, não vai dar certo. Certo? Na veterinária, então, a gente tem mais problemas ainda nesse caso, apesar de ser quadrúpede, a gente tem alterações que vão dos molossoides, por causa do sobrepeso, a falta de musculatura ou o crescimento muito rápido, que são diferentes das alterações articulares em animais de pequeno porte.
certo? Então, se você não souber todo o contexto daquela situação, você não vai saber, você vai se perder em algum momento. Né? Então, a hiperespecialização, sem que a pessoa tenha uma boa formação de tudo, eu acho que não leva a nada. E para falar um pouquinho disso, a gente trouxe uma pessoa que eu acho fantástica, vai passar aqui para a gente, que é a Janis Gonzalez, o nosso inconsciente, né, da medicina veterinária, e ela gravou uma provocação para a gente aqui. Vamos assistir ela? Eu penso que a veterinária era uma veterinária em que o foco nosso era mais a doença do que o doente. A gente, tanto na medicina interna como no diagnóstico por imagem, focava muito na doença. Diagnosticar a doença, tratar a doença, fazer tudo pela doença e na imagem procurar desesperadamente dar um nome para aquela doença. Hoje, eu acho que a medicina veterinária, ela felizmente procura dar mais atenção para o doente do que para a doença. E assim, tanto na medicina interna quanto no diagnóstico por imagem, a gente procura dar um foco do paciente mais como um todo, procurar outras doenças e procurar doenças que causam mais sofrimento, né? Eventualmente, uma DAD faz o paciente sofrer mais do que o câncer que ele tem, ou o dente quebrado pode causar pior qualidade de vida do que o linfoma esplênico. Então, acho que a grande vantagem agora é que a gente olha mais o doente do que a doença. Pois é, isso eu acho fantástico. A Janis é maravilhosa. E é isso, a gente hoje voltou a olhar mais para o doente, né? Ver o paciente do que, eu tenho uma parvo internado, eu tenho um doente renal crônico. Mas a gente tem uma geração hoje, pelo menos é o que parece para a gente que, né, dá aula para quem já é formado, que eles perderam o raciocínio clínico. É verdade. Né? Ele não consegue mais associar uma coisa com a outra. E como é que você fica, e como é que você vê essa equação hoje em dia? Olha, eu tentei reverter isso durante anos, quando eu fazia parte de... dou aula em faculdade, uns 30 anos mais ou menos eu dei aula em faculdade. E em muitos momentos eu organizei reuniões clínicas dentro do hospital, né, onde a gente obrigava semanalmente os R1, R2 e às vezes até pessoas que estavam em final de curso a publicarem ou apresentarem casos clínicos. E naquele momento, muitos dos professores estavam presentes também, onde a gente obrigava a pessoa a pensar. Né? Então, eu acho que dentro da formação do veterinário, ele tem que saber pensar. E muitas vezes, não é nem saber só pensar dentro da veterinária, até nas questões filosóficas e tudo mais, é muito importante que a pessoa saiba pensar o porquê daquelas coisas. A forma de contenção, né? O bem-estar animal, né? O amor aos animais, né? Saber, como a Janis falou, sou fã da Janis, sempre fui, admiro ela pra caramba. Eu também. Ela é demais, cara, é demais. Então, e eu sempre achei que... E daí quando perguntava, quem que é mais difícil ser médico ou veterinário? Com certeza, veterinário. Né? Porque a gente envolve inúmeras espécies, cara. E a gente ainda nem começou a conversar sobre quem trabalha com ultrassom de caprinos, ruminantes e equinos, que tem um monte de coisa que provavelmente a gente não vai falar hoje, é um animal selvagem, né? E os pequenos animais, que é o que a gente mais faz. Então, é um universo tão grande, chega a ser até perto do universo da internet, por exemplo. É muita coisa. Não tem uma pessoa hoje que saiba tudo de ultrassom, é muita coisa mesmo. Cada um tem uma fisiologia, uma anatomia e uma clínica completamente diferente. O que você está falando, Paulo, é fundamental. É importantíssimo que a pessoa saiba, né, a clínica, o beabá, o básico, bem feito. Se você não souber o básico bem feito, não vai adiantar, cara. Vai ser muito complicado. A pessoa não sabe interpretar, às vezes, pelo cheiro. Por exemplo, se entra uma cachorra com piometra, nem precisa nem... Você sente o cheiro da piometra e fala, vou fazer uma cadela com piometra. É isso. Né? Ou glândula... Estou dando uns exemplos básicos, né? Mas a glândula de anal, você sabe. Cheiro de parvo, você sabe. Então, só estou usando uma das... Você entra na clínica e fala assim, onde é que está o parvento, né? Aonde estourou essa glândula? Aquela seborreia do cocker, aquelas coisas. O cheiro é característico. Você pode ver uma foto no slide, você fala assim, estou sentindo o cheiro dessa malacésia. Assim como, Paulo, às vezes tem muitas situações que começam, por exemplo, quando o animal está chegando para você, você vai fazer uma radiografia, ele vem claudicando. Você já começa ali, você já começa o seu exame radiográfico ali, exatamente. Né? Então, se a pessoa não for um observador,
um bom observador e saber escutar a pessoa, saber despender um tempo maior. Olha, eu vejo, de novo na medicina, tem médicos humanos que fazem 20 e poucos exames numa manhã. Paulo, você acha que dá para fazer 20 e poucos exames de manhã? É difícil, né? Mas o cara é exigido, não vou dizer que é culpa dele, a situação obriga ele a fazer isso, mas você não vai conseguir fazer. Acho que é inviável entregar um exame de qualidade nessa situação. É difícil, mas eu entendo que é difícil. E ele é obrigado a fazer isso. Para saber. O veterinário está arrumando para isso também. O que a gente percebe na escola, assim, né, da nossa vivência, assim, do nosso contato com os alunos, falta vivência. Ele precisa vivenciar a faculdade, ele precisa ter maturidade para aproveitar aquilo. É uma geração, assim, um pouco... Eu não estou falando mal, tá? Só comentando. Assim, me parece um pouco imediatista. Que acha que sentar o bumbum na cadeira e estudar parece que está perdendo tempo. Então, vai pegar informação no Google, no Insta. Não quero ser ultrassom, porque quero ser ultrassonografista, vou fazer ultrassom. Como... Pensando que, sendo ultrassonografista, vai deixar de estudar todas as outras coisas. Então, assim, a gente sendo ultrassonografista, a gente estuda mais a ultrassonografia. Mas não tem como não saber anatomia, fisiologia, clínica. Mas, Luciana, será que a culpa é deles? Quando você estudou, não era integral? Então, mas aí, meu filho, aí o buraco então, é mais embaixo. Daí você tinha eu estudei horas integral. de hospital. Eu estudei integral. Eu fui da primeira turma da Unip. Eu fazia estágio. Todo mês de janeiro eu fazia estágio. Buscando fora, muita coisa, às vezes o que me faltava dentro da faculdade. Você sabe como é que é a primeira turma? Eu acho inviável. Medicina veterinária. Não sei se você lembra, mas eu auxiliava meio nessa época a Silvia Crusco ainda, lembra? Ela é outra mentora. Aliás, eu conheci você. Você foi numa aula da Silvia com seu aparelhinho mostrar a ultrassonografia. Eu falei, gente, o que é isso? Pessoa tomou chá de cogumelo. Como é que tá vendo essas coisas nesse borrão aqui? 50 pessoas em cima do André. Aí eu fui tomar um café. Uma telinha desse tamanho que era... Já fiz essa coisa. Mas aquela turma era legal, hein? Eu lembro. Muito legal. Então, assim, eu acho que o buraco é mais embaixo, a questão é muito mais complexa. O que virou o ensino, né? O ensino virou o mercado. Mas daí a culpa não é deles, né, Luciano? Porque se o governo que permitiu isso e diminuiu... Naquela época, Luciano, as faculdades veterinárias, se não me engano, chegava a 7, 8 mil horas. Hoje, eu acho que o obrigatório é 3.500 horas. Então... Tem disciplina que não tem mais na grade. Mas a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que ir atrás. A pessoa não pode ser acomodada. Independente da carga horária, independente do sistema, independente do que tem, né, agora, nesse momento, a pessoa tem que estudar. E eu acho que o que acontece é que eles não fazem ideia do universo que é a medicina veterinária. Porque a gente também não tinha quando a gente foi para a graduação, né? Lá que ela abre um leque para um monte de coisa e a gente, por 7 mil, 8 mil horas, sei lá, o dia inteiro na faculdade, a gente tinha uma vivência maior hoje. Faz uma baita diferença. Faz. Paulo, eu estudei no interior, né? Putz, e eu sempre gostei de grandes também. Cara, é outro universo, e daí você fala, a veterinária, tem um nicho da veterinária que são os doidão que mexe com um animal selvagem, que eu acho demais. Tem os caras de grandes que usam... Que é os agroboy, né? Aquele chapelão que eu também acho legal pra caramba. E tem os de clínica de pequenos que são considerados outra coisa. Mas, e tem várias outras vertentes, né? Mas, cara, todos esses universos são demais, cara. São demais. Quando eu quero descansar, assim, eu vou pro outro universo e me divirto pra caramba. Quando eu vou fazer animal selvagem, putz, eu acho legal, interessante. Eu amo a veterinária em todos os sentidos. Tem tanta coisa legal, cara. Ou, por exemplo, no começo a gente fazia até eco. Eu não sei quando você entrou, quando a gente fazia sociedade, a gente ainda fazia eco. Eu lembro, você tentou me convencer a aprender. Eu falei, não, gente, muito obrigada. É muita conta pro meu gosto. Mas, Luciana, fazer eco, daí eu falei com a Cibele na época. Cibele, nós não somos cardiologistas. Né? Na minha opinião, para fazer eco, você tem que necessariamente saber a cardiologia em si. E não dá para abraçar o mundo. Ou você tenta fazer o melhor que você pode, bem feito, daquilo que é o abdômen, que eu já acho que é muita coisa, que hoje você vê que a partição está aprofundada cada vez mais, né? Ou você faz outra coisa, senão você não vai conseguir fazer tudo direitinho. Eu concordo com você. E uma outra coisa que você fala também, assim, pela sua vivência, pela sua experiência, que é
bem impactante é que você fala que a gente está formando alunos para serem solicitadores de exame, É. quando deveria, né? Eles deveriam ser capacitados para trabalhar sem o auxílio de mesmo. imagem. Então, Luciano, Como é que é isso, André? Fala um pouco disso. é o seguinte, um bom aluno, na minha eu sei que pessoas outras devem divergir do que eu penso, mas é o que eu penso. Eu acho que a gente tem que formar o aluno para que ele possa trabalhar em condições de só ele e o estetoscópio dele, por exemplo. Então, vamos supor, você está no Acre, não estou criticando o Acre, mas um estado que talvez não tenha tantas facilidades quanto o estado de São Paulo, que ele esteja lá no meio de uma fazenda, vai visitar um parente dele e o cachorrinho do fazendeiro toma um coice da vaca. Se você pegar um cara de São Paulo, que só trabalha em condições ideais do melhor hospital do mundo aqui de São Paulo, ele vai ter muitas dificuldades em saber os parâmetros básicos, né? Então, na minha opinião, a pessoa tem que ser formada, né, em condições sem o auxílio de nada e saber quando e por quê e quando solicitar. Porque você não tem uma sequência de solicitação, de fluxograma de exames a serem solicitados, conforme o que... Isso é muito legal em hospitais humanos, que eles têm um fluxograma. E quando você sai daquele fluxograma de atendimento, você tem que justificar o porquê. O plano de saúde não pagou, então eu saio daquilo lá, certo? Mas tem pessoas que já falam, não, faz tomografia. A tomografia, às vezes, por uma coisa simples, que às vezes não tem nada a ver. Ou faz, uma vez eu vi uma solicitação, radiografia do corpo inteiro e tudo mais que o radiologista achar necessário. Muito bom isso, né? Pegar o relógio da mulher, muito legal, o corpo muito inteiro, legal. mais o que ele quiser Uma fazer. vez chegou uma solicitação para a Nath. Solicito tração de abdômen, ponto. Eu falei, Nath, você já pagou os boletinhos do mês? Vai fazendo de tudo, né? Olho, pescoço, abdômen, brincadeira. Não, do abdômen não, né? Era de... Eu solicito o ultrassom. Eu falei, vai fazendo de tudo. Não, eu lembro uma vez, eu estava ainda fazendo curso com você, que uma moça também mandou uma solicitação assim, estava lá na unidade da Vila Maria. A região, ela mandou um Zona Norte. Não, é região do ultrassom, né? Cervical, é legal. Ocular, né? Mas eu acho que se a gente conseguir, se eu tivesse uma pessoa que eu tivesse que ensiná-la desde o comecinho a ser um bom imaginologista, na verdade, eu faria ela fazer um curso bem feito, estudar como você fez, aproveitar sempre a cada férias e tudo mais, sempre fazer estágios, sempre estudar, fazer inúmeros cursos. Também tem pessoas que só fazem curso. Eu tive uma aluna que fez 20, 30 cursos e nunca praticava. Ela só ficava no curso, só na teoria. Tudo bem que ela tinha condições financeiras para isso, né? Mas você não vai ter que aplicar, assim como eu acho que às vezes a pessoa vai publicar um trabalho científico onde é uma coisa extremamente rebuscada que não vai ser utilizada para nada. Não é Né? possível então, eu acho de que, ser replicado. Então, você tem que fazer coisas que ajude a comunidade veterinária. Então, tem muitas coisas certas que melhoraram pra caramba, né? O aprofundamento de inúmeras coisas, né? Mas tem coisas que não melhoraram. Por exemplo, vou só dar um exemplo de oftalmo, por exemplo. Vocês tiveram aula de oftalmo na veterinária? Menino. Eu tive, porque eu tive um professor Bernes, que era oftalmologista. Então você é uma exceção. Mas olha, todo mundo tem uma aula. Você teve? Eu não tive. Eu não tive. Clínica de Silvestres. O ultrassom que eu vi foi você. Então, e a aula de radiologia, sabe onde era? A gente sentava no chão, no laboratório, com Milton Kolber. Um raio-x e colocava no negatoscópio. Mas, Luciana, então não melhorou bastante? Né? Melhorou na imagem, melhorou pra caramba, melhoraram os aparelhos, melhorou um monte de coisa. Se a gente puder criticar, a gente critica, vê pelo lado negativo, mas tem lados positivos também. Tem, a pessoa tem que saber aproveitar e usufruir de tudo isso. Mas, com certeza, é muito, muito importante que a pessoa seja estudiosa, seja empenhada. Daí, se você for ver pela faculdade, eu já vi excepcionais pessoas formadas por faculdades maravilhosas, que não eram bons, e pessoas com faculdades difíceis, mas você vê que o cara é batalhador, estudioso, aquele referência. Cara, e fica...
Tem casos e casos. Tem casos e casos. Agora eu não vou facilitar a sua vida, Pode tá? falar. Porque chegou a hora da gente espalhar gasolina e riscar o fósforo. Então presta Entendi. atenção. É chegado o momento de saber a sua opinião, a sua posição sobre algumas polêmicas no universo da ultrassonografia Pode falar. veterinária. É o quadro Situações Patognomônicas. Presta atenção. A regra é o seguinte, ou é ou não é, Tá. tá? Você tem que escolher uma das duas Mas alternativas. eu posso justificar ou não? Porque Tem que escolher, tá? justificar, tá? Se você concordar com as duas, mesmo assim você precisa escolher aquela Tá bom, que que eu você acho mais concorda certo. mais, tá? Não vale ficar em cima do Tá muro, bom. André, meu querido. Pode deixar. E você tem que Vou até me justificar. sentar direito Vamos na lá. cadeira. Vamos lá. No domicílio, você se prepara para fazer a tricotomia no paciente. Niki, que a tutora te interrompe. Ô, doutor, não raspa não raspa o pelo não. Ó, dá para não melecar o pelo com gel? Não pode passar uma água ou um álcool? Você assente, porque já entregou os pontos mesmo, foda-se. Ou você grita para si, a minha ultrassonografia tá viva. Ou faço do jeito certo ou não faço. Minha posição é o seguinte. Eu faço. O mais importante para mim é o animal. Se o proprietário é irredutível, mas pelo bem-estar do animal, eu conseguir fazer, eu faço. Se não houver possibilidade de não fazer dessa forma, pego minhas coisas e vou embora. Entendeu? E o que você acha daquele ultrassonografista que não faz tricotomia? Depende da situação. Que molha o pelo com álcool ou Na com rotina. água na rotina. O Eu acho protocolo errado. dele. Porque agora tem uma tendência, né? Tem uma galera aí, depois eu falo com essa galera, que não faz trico. Ou seja, para diminuir o tempo de exame, para encurtar o tempo, né? Então não faz tricotomia, ou não faz tricotomia porque não quer melecar o pelo, ou não faz tricotomia, sei lá, porque fala que não agradar o precisa. tutor. Fala que eu já ouvi, inclusive, que é prática cat friendly. Mas tem, Não fazer tem uma situação de tricotomia exceção, Luciano. e molhar o pelo do gato com álcool. Eu Tem- acho bizarro. Tem uma situação de exceção. Então O vamos animal discutir. que entra em choque no hospital Sim. veterinário Não, sim. e você tem que fazer. Não, tudo É bem. isso. A gente não Situação. está Aham. falando o FAST, o POCUS, essas outras modalidades. Estou falando do nosso bom e velho ultrassom de abdômen, André. Que foi agendado há 3 dias atrás e hoje ele veio para fazer o exame. Eu né? acho. Primeira coisa. A tricotomia deve ser feita numa sala diferente da sala da ultrassonografia. Por quê? Todo aquele subpelo e o pelo voa para o quarto do ar-condicionado e entra pela E sua entra no ventoinha aparelho. e detona o seu aparelho. Então, o certo, as empresas de ultrassom muitas vezes nem comentam isso, porque talvez isso seja bom para eles para manutenção. Mas para quem quer ter um aparelho que dure por mais tempo, né, ela deveria fazer a tricotomia na outra sala, certo? Tem outra situação, um animal com uma cardiopatia gravíssima, extremamente bravo, que talvez a contenção seja mais difícil. Tirando essas situações pontuais, eu acho que é necessário fazer a tricotomia. Eu faria. Eu também. E eu Entendeu? também. Eu também. É. Vamos lá, continuando. Sociedade, André. Amo ou odeio? Qual sociedade de medicina veterinária? Sociedade profissional. Atualmente, Olha o que você vai falar, a que você sociedade está... de fun- Aham. Você está diante Sócios. de uma ex-sócia. Sócios. Olha o que você vai Amo ou falar. odeio? Olha, não pode ter meio termo, né? Né, Então não tem eu terceira amo, via também. porque os benefícios para mim são maiores do que os malefícios, certo? Por quê? Porque numa sociedade, e outra coisa, sempre quando eu dou aula para os meus alunos para explicar como deve ser uma sociedade, né? Primeira coisa, jamais seja sócio do seu amiguinho que está sentado do seu lado, certo?
Por quê? Porque Então, ele vai pera, ter... ferrou, eu sou sócia do Paulo, Então, meu esse já é um marido. grande erro, né? Vamos todo mundo embora para casa, acabou o caso a causa, encerrado. Ó, o que eu gostava mesmo... Lembra do Dr. Vitor Kerbaum? Maravilhoso, Mas maravilhoso. pro casamento se manter, você convivendo o tempo todo, é complicado. Ele ficava batendo É, papo, ele amava o André, ele ficava batendo papo. é. Como é que chama a esposa dele? Ah, eu esqueci o nome, mas ela era demais, também Ela esforçada, maravilhosa. uma baita veterinária. E ela Até- chegava e falava assim, você está atrapalhando, deixa ele trabalhar. E ele parado, aí ela dava meia volta, ele continuava. Então, mas olha só, é complicado você manter um casamento sendo sócio e convivendo o tempo todo. Então é legal que os dois façam coisas um pouco diferentes ou diferentes, certo? Na minha opinião. Mas estou falando de quando você vai montar uma sociedade, na maioria das vezes não sendo casal. Né? Eu acho que a sociedade deve ser com pessoas que se complementam. Né? Porque se a pessoa gosta de uma coisa, é importante que ela faça outra. Por exemplo, o ideal seria que um fosse ultrassonografista, outro tomografista ou radiologista. Daí eles se complementam. Que nem lá no Vetmagem, todo mundo fazia ultrassom, que se a gente tivesse um que fosse laboratorista, outro radiologista, outro ultrassonografista, a gente ia se dar melhor. Né? Outra coisa, idades e formações em locais diferentes, que sejam faculdades diferentes, porque os nichos são diferentes. Uma mulher, outra homem. Quanto mais diferente, melhor. Você aumenta e agrega a quantidade de... A simbiose entre os sócios aumenta. Então, aumenta. Né? Então, mas tudo pode dar certo e tudo pode dar errado, né, Luciano? Porque quando se mexe com pessoas é complicado. Mas, de qualquer forma, né, a sociedade é voltada à parte técnica ali, então eu não preciso ser amigo do meu sócio, mas eu preciso trabalhar bem com ele. Posso até não gostar dele. Que nem às vezes tem um time de futebol que geralmente eles falam assim, ninguém falava um com o outro, mas jogavam pra caramba todo mundo junto. E às vezes todo mundo é amigo e não joga E não bem. rola, O importante é que funcione. Funcionando, vale. Kate Richards e Mick Jagger, Mas né? eu vejo que quanto mais, né, diversidade, mais facilita o crescimento, na minha opinião. Eu acho que sociedade pode dar certo, mas assim, agora falando a minha experiência, eu acho que você tem que ter maturidade para encarar uma sociedade. É como um casamento, né, Luciano? E assim, mas aí que tá. Você tem que pensar CNPJ. Você não pode pensar CPF. Então tem que estar tudo no papel, tudo bonitinho. Tudo escrito, mas acho que uma sociedade saudável ela é extremamente construtiva. Eu conheço pessoas que odeiam e se dão bem, e conheço pessoas que têm sociedade e se dão bem também. Né? As duas coisas valem, mas o que você falou é fundamental, a maturidade e tudo que é, como você falou, combinado antes, tá certo. Você combina direitinho, tudo combinado no preto e no branco. Agora, essa é boa, André, presta atenção. Você ganha um aparelho de ultrassom que vale R$1 milhão. Certo. Você usa esse aparelho para alavancar o seu negócio ou você vende porque já deu de ultrassom? Eu sou idiota, eu usaria o aparelho. Cara, Pelo menos um tempinho, né? Olha, eu podia ter ganho muito mais dinheiro fazendo ultrassonografia, naquela época não tinha praticamente ninguém, mas como eu sou idiota, adoro dar aula, eu fui dar aula, Luciano. Então, cara, não importa, cara, eu não ligo muito para dinheiro, eu sei que é importante ligar, tudo envolve dinheiro e tudo mais, mas o prazer, cada um tem seu prazer, né? O prazer, o que vale para mim, não vale para você, né? Então, se eu te der um violino de R$1 milhão, você tá nem aí para você vai deixar lá, bonitinho, legal. Um Stradivaris, mas, né? Mas se eu te der, sei lá, um perfume francês maravilhoso, você vai dar muito mais valor do que o que eu vou dar. Então, no meu caso, o meu trabalho é meu hobby também. Então, trabalhar com um aparelho maravilhoso desse que você está falando, eu não venderia. Eu morro com ele. Dane-se. E você, Paulo Garcia? Olha, eu acho que eu pelo menos usaria um pouco para dar vontade de ter um equipamento de R$1 milhão. Trocaria ele por um de 150 e com os 850 que sobrou. Pode ser que eu falei. Talvez a resposta dele acho que é mais inteligente que a minha, mas... Eu venderia. Você é racional, né? Eu sou racional. Eu vendia, dava metade pro Paulo Garcia para ele ficar trabalhando e sustentar a gente e ia morar na praia. Isso é verdade. Quer falar comigo? Tô na praia. É verdade. Só atendo se não tiver sol, se o tempo estiver nublado. É verdade. É que nem aqueles caras que dão... Eu conheço um cara na medicina que ele só dá laudo de ressonância, mas ele mora já em Zurique, eu acho, não sei. Tá morando em algum lugar, né? E cada hora o cara só acorda cedo, ele olha,
ele gosta muito de lugar que tenha praia. Ele acorda, tá sol. Então, eu vou pra praia agora, eu vou dar só os meus laudos mais no final da tarde, à noite. Mas ele é médico, né? Ou se não... Meu sonho. Então... Meu sonho. E daí Nasceu ele pra muda, isso, né? cada Nasci hora ele pra muda isso. para um lugar diferente. Aí, E daí ó. ele fala, só que ele só tem uma obrigação. Ele tem um determinado número de congressos pelo mundo que ele vai, e daí ele também mas só em lugar legal, né, Luciano? Só em lugar legal. Ele Mas daí, seleciona pra ele onde se ele atualizar, vai. mas o cara antes ele ralou pra caramba, Luciano. Certo, E o não, cara é tá inteligente pra dedéu. E daí ele vive assim, Luciano. Só um laudinho, tic, faz o laudinho. Tá certo. Praia. Não, eu falo... Mas ele varia, e ele não compra casa de jeito nenhum, ele só Tá aluga. certo, só aluga. Porque ele fala assim, ó, venceu o contrato, eu sou obrigado a mudar. Aham. E daí ele vai para outro lugar. Não, mas eu Vale falo... agora, né? Agora eu vou pra Costa isso aí. Rica. Não, eu falo de brincadeira, assim, me apaixonei, amo dar aula. É muito legal. Espero que eu faça tudo direitinho, mas assim, é muito louco, porque quando eu estou em sala de aula, assim, André, desligo de tudo, assim. É uma coisa impressionante. Eu fico feliz, realizada, adoro dar aula. Luciano, o que adoro eu mais dar aula. gosto de dar aula... Mas o atendimento eu parei, André. Aquelas frases, senhora é veterinária? Eu falei, não, sou mãe de santo, vou dar um despacho em você. verdade. Você estudou para fazer isso? Eu falei, eu fiz um EAD. Falando em EAD, veterinária EAD, atraso é futuro. Pode tomar água, pode responder, tá tudo certo. Luciana, tem como, né? EAD, atraso ou futuro? Nas exatas, você está falando na veterinária. Na Na veterinária. veterinária. Nas exatas é um futuro extremamente promissor, né? Eu não preciso ensinar inteligência artificial, que é o negócio atual, presencialmente. Preciso. Mas a imagem, em algum momento eu posso até fazer isso em forma EAD. Mas tem várias coisas ali que eu tenho que fazer presencialmente. Talvez o meio termo disso seja o mais correto, eu não sei. Mas na veterinária, eu acho que ainda está muito difícil. Esse EAD, da forma como é, talvez a evolução do EAD de uma forma mais inteligente e seja mais interessante. Talvez um EAD para complementar, para agregar. Porque eu acho que é o que a gente falou do cheiro da parva. Você não vai Não dá. aprender um cheiro da parva, São- né? É aquele lance da Apalpar um vivência. friável, o E que outra é uma coisa, estrutura lidar friável. com o cliente, não tem... Você lembra como que é lidar com um cliente chato, como você acabou de falar? Ou lidar com um cliente legal, um cliente que está sofrendo pra caramba ali? Outro dia, vou só te contar uma história rapidinho. Chegou uma senhora, sendo grossa com todo mundo, dando escândalo, tudo. Beleza. Foi lá fazer o raio-x e dando tudo que você precisar de pior, ela fez. Daí, eu sou considerado o rei da paciência, né? Que eu tento ser o mais paciente possível e tento entender como é a pessoa, né? Bom, eu fiz lá a ultrassom da cadela, era uma cadela labradora, preta, que estava obesa e com muita diarreia. Daí, quando eu acabei, falei para a mulher que não era tão grave assim, ela falou assim, ai, doutor, me desculpa, eu fui grossa com todo mundo, mas é o seguinte, minha filha é autista num grau severo, ela que dá chocolate direto, não tem como eu controlar isso, e essa cachorra é guia de autista. E quando essa cachorra sai do lado dela, ela dá um escândalo, eu tenho que levar, internar ela de novo no hospital, e ela fica dias ali, porque não dá para levar. Então, às vezes a gente não entende o que está passando naquele proprietário. Eu não sabia daquela situação, acho que ninguém sabia. Isso não justifica ela ser grossa com ninguém, mas se entende, né? É difícil, a vida não é fácil, né? A vida não é fácil. Você sabia que existia cão guia de autista, cão guia de surdo, cão guia de cego, todo mundo sabe, né? Mas tem vários cães também muito bem treinados para isso. E aí tem uma outra situação para a gente, André. A Bianca Mendonça, uma ultrassonografista em Belém, no Pará, ela mandou uma situação para a gente. Ela gravou um vídeo para a gente. Vamos ver.
Olá, eu me chamo Bianca Mendonça, sou médica veterinária, ultrassonografista e radiologista aqui do Centro Diagnóstico Vet Center em Belém do Pará. Muitos tutores chegam aqui na clínica com a solicitação de raio-x para verificar alterações ortopédicas. Aquele animalzinho que está mancando, que está sentindo alguma dor em alguma articulação. E aí nós realizamos o raio-x e não aparece nada. Como assim não tem nada? Ele está mancando. Essa sempre é a pergunta do tutor e do veterinário. A resposta é simples. O raio-x ortopédico, ele verifica alterações no osso. E muitas vezes o animal não tem alteração na estrutura óssea. E vai ficar por isso mesmo? Não. Nós temos um exame que é pouco solicitado, que é muito eficaz para a detecção de alterações, que é a ultrassom músculo-esquelético. O ultrassom músculo-esquelético, ele vai conseguir detectar alterações em ligamentos. E aí fica o questionamento que eu quero deixar aqui para vocês. Será que os clínicos não estão sabendo explorar a ultrassonografia músculo-esquelética, que tem um valor diagnóstico tão agregado para o tratamento do animal? André, acho que não só para músculo esquelética, mas a ultrassonografia num geral, você ainda acha que ela é subutilizada na medicina veterinária? Primeira coisa, eu concordo com ela em gênero, número e grau, né? Que para essas situações, né? Se foi feito a radiografia de uma forma adequada, se foi feita uma anamnese, começando como a gente começou desde o começo, pela anamnese. Né? Às vezes, desde a anamnese, desde tudo, porque eu posso ter uma claudicação por fratura de um dedo, um espinho, ou uma queimadura de um cara que foi passear com o cachorro na praia a 1h da tarde e a pessoa não tem bom senso, como posso ter uma displasia, uma luxação, ou uma necrose séptica, a cabeça do fêmur se for pequena, né? Mas são investigações. E outra coisa, eu não eximo a necessidade de fazer radiografia nessa situação, certo? Falar que não tem nada é tão importante quanto falar que tem. Uhum. Eu estou excluindo. Você está excluindo uma estou possibilidade. Excluindo. O raio-x não teve valia nenhuma? Lógico que teve. Lógico que teve. Se foi feito das articulações necessárias, claro que teve. E daí eu já tirei uma gama de quantidade de coisas enormes. Podia ter um baita de um tumor, não sei se ela era grande ou pequeno cachorro que ela está citando, mas o osteosarcoma, né, uma artrose, são inerentes ao cachorro, o cão de grande porte, mas isso, falar que não tem é tão importante quanto falar que tem, né? Ou talvez mais importante, que você já está excluindo coisas gravíssimas. E daí você vai aprofundando. E não só a ultrassonografia, como fazer outros exames mais elaborados, né? A tomografia do quadril ali, e às vezes não é nem o problema, a claudicação pode não ser do membro, pode ser de coluna, pode ser um monte de coisa. Né? Como é que você acha que a gente lida com essa questão? Às vezes o clínico não pede porque ele não tem ciência, a gente que aborda o clínico. Então, por exemplo, eu fiz um curso de ultrassonografia músculo-esquelética. Eu preciso vender o meu peixe. Eu estou investindo, eu estou me especializando, né? Uma captação. Luciana, é como a gente fazia quando começou a ultrassonografia no Brasil. Como que a gente fazia? Primeiro, a gente fez que nem fazia no Japão. Sabe como que é? Estudo. A base, a partir das crianças. Então, criança nesse momento é o quê? Os alunos. Daí vai crescendo, os alunos vão se formando. E o que acontecia naquele momento? O cara contratava em janeiro o cara para ficar na clínica dele e via que esse cara que ele contratou pediu um monte de exame em janeiro. Quando ele chegava em fevereiro de férias, falou, pediu ultrassom e fechou o laudo com isso. E o cara ficava com vergonha de não saber. Então, em off, você se aproximava do cara na boa e ia dando aula sem ele perceber, gradativamente ensinando. Mas tem pessoas que não aceitam isso. E tem pessoas que têm humildade suficiente para aceitar que eles são não sabem. receptivas. Né? Mas há pessoas e pessoas. Né? Então, eu acho que tudo tem a ver, né, com o início dessa apresentação, dessa conversa, que é o conhecimento. A partir do momento que a pessoa não tem conhecimento, você vai ter que procurar alguma forma de não deixar aquela pessoa que falou com você, que pediu o exame, né, de uma forma chata para ela, né, tentar se aproximar dela e vender o seu peixe, mas em off. Em off, com toda a educação e com respeito. toda a delicadeza possível. E sempre, né, em primeiro lugar, é o animal, que a gente está aqui por causa dele, né? Então, às vezes, a gente se coloca em situações
saia justa por conta de querer ajudar o animal, né? Eu acho que a gente se formou, né, em primeiro lugar, a gente precisa sobreviver, né? Que nem tem pessoas que falam assim, você não faz as coisas de graça? Mas se eu fizer de graça, que primeiro médico não faz nada de graça, né? Mas se eu não tiver dinheiro suficiente para estudar mais, eu não posso ser o melhor veterinário que possa fazer o melhor pelos bichos, né? Então, eu posso ajudar em algum momento, né? Mas fazer as caridade, né? E outra coisa, o CRMV também impede a gente que faça as coisas de forma gratuita. Exato. Certo? Né? E hoje em dia tem cada vez mais hospitais que fazem isso, né? Então, é um negócio delicado, é uma saia justa, e eu acho que tudo com muita delicadeza e conversando numa boa, as pessoas, se tem bom senso, vão entender. Muito bom. Ô André, você falou que se transita em todos os meios, né? Não o povo todos, de eu grandes, tenho. o povo de selvagens. Que história é essa que você foi passar um tempo no mato, fez trações silvestres, em antas e não sei o quê? Na verdade, sempre que nas faculdades eu tinha algum professor legal, às vezes tinha um aluno, às vezes tem um aluno, cara, que cria gato pra caramba. E o cara entende, era geneticista, o cara. Aprendi pra caramba com o próprio aluno. Eu ensinava e ele me ensinava algumas coisas de genética de gato. Aprendi pra caramba com ele. E hoje ele é ultrassonografista, tá? Daí eu tive uma aluna que mexia com pavão. Puta, tinha um pavão verde amarelo que eu não conheço. E eu adoro genética. Adoro genética, adoro reprodução. Aprendi pra caramba também. Às vezes eles têm uns negócios. Daí eu tinha um professor muito legal que sabia tudo de selvagem. Daí ele trabalhava no Zoológico de Sorocaba. E daí eu comecei a fazer... E a gente tinha poucos trabalhos em anta. E daí a gente começou a fazer um trabalho associado à USP, Anatomia da USP, com Santa Maria, a gente publicou esse trabalho, onde as antas têm características de ruminantes e têm características de equinos também. E é muito legal. E quando você quer bombar o seu currículo, com um fator de impacto alto nas publicações, cara, é só você fazer animal selvagem, porque é tudo inédito. Tudo é inédito lá, cara. Tudo não, né? Mas a maioria das coisas que você for fazer em trabalho em selvagem é inédito. Tem cada coisa, Gente, cara. eu tô lascada. Cada então. coisa Como é que muito eu faço legal. com o meu medo dos bichos? Pega os mamíferos, que tô tem ferrada. menos. Mas como é que é isso? Mamífero, os chimpanzés são um perigo. Nossa, pensa num bicho perigoso. Mas é um bicho muito parecido com a gente, com uma mentalidade muito parecida, com uma força 5 vezes maior, né? Esse é o problema. Se ele pegar no seu pulso, ele arranca o seu braço, cara. Exato. Tem cada coisa que depois em off eu te conto. Cada coisa muito louca. E eu também acredito num negócio que é muito feito no mundo, que na veterinária não se faz muito. O que eu vejo mais é em Botucatu, que é ter a proximidade entre a faculdade de veterinária e medicina. Cara, isso ajuda os dois. Por quê? Porque muitos dos métodos utilizados são, em algum momento, utilizados, aplicados em rato, depois passa para porquinho da Índia, depois passa para coelho, depois passa para macaco, depois passa para ser humano. Né? Então, quando essas duas profissões se associam, cara, geralmente dá match, como eles falam. Da né? match. É muito legal. Aí depois eu te passo. Tem um daqueles TED Talks de uma cardiologista humana que ela fala exatamente isso, da veterinária. Acho Putz, é fantástico. legal, cara. É muito legal. E daí quando você faz um eco de um cavalo e mostra para um médico, cara, você já viu eco de cavalo? Putz, é muito bonito, cara. É muito muito bonito. grande, Então, né? eu, se fosse médico, eu usava um eco de cavalo para começar a ensinar eco para os alunos. Porque tudo devagar e bonito, cara. É lindo. Enxerga cara. tudo. É muito bonito. André, o que você faria de diferente se você estivesse começando hoje? O que eu faria de diferente? Luciana, o contexto é completamente diferente hoje, né? Se eu pudesse, eu estudaria mais e tentaria ver mais o lado do animal, e como a Janis falou aí, que a Janis é uma pessoa que consegue enxergar à frente do seu tempo, né? Então ela vê coisas que às vezes a gente muitas vezes não vê. Ela falava coisas na década de 80 que depois aconteceram. Eu acho que eu voltaria muitas coisas que eu fiz muito mais ao bem-estar do animal, sabe? Às vezes por egoísmo meu, eu coloquei alguns animais, alguns trabalhos científicos que eu fiz que na época, Luciana, não tinha... Comitê de ética, né? Não tinha nada, era um negócio, eu tenho vergonha de falar, porque era naquela
época não tinha tanto respeito ao animal quanto tem hoje, né? Com certeza eu faria isso e tentaria. É um outro contexto onde hoje é uma gama tão grande de coisas diferentes a se fazer que eu teria a possibilidade de aprender muito mais, mas talvez, sei lá, eu teria que pensar melhor para te responder, mas eu acho que eu teria mais respeito aos animais, porque naquela época eu acho que eu não tinha. Eu acho que você tinha. Eu não sei. Que eu acho que já nasceu isso aí dentro desse coraçãozinho. Mas, enfim, você faria alguma coisa de diferente? Se estivesse começando agora? Olha, eu não sei, eu acho que talvez eu estudar mais, mas eu acho que as minhas escolhas, certas ou erradas na época, me fizeram chegar exatamente onde eu estou hoje, com a pessoa que eu sou hoje. Então, talvez se eu tivesse feito uma escolha que hoje, o Paulo de hoje, julgasse certo naquela época, talvez hoje eu não estaria aqui e sendo o profissional que eu sou hoje. Então, eu não sei se faria diferente. Me arrependo de algumas escolhas? Arrependo. Mas eu acho que as boas escolhas, as más escolhas me lapidaram para ser o cara que eu sou hoje. Moldou a gente E, hoje. Luciana, a gente é uma somatória dos nossos professores, o que eles ensinaram pra gente. Cara, tive tantas pessoas que me ensinaram tantas coisas legais, e não só na veterinária, mas postura. Putz, cara. Que essas pessoas muitas vezes não estão mais aqui hoje e eram demais. Não sei se eu faria alguma André, coisa de diferente. Não sei. Pra gente arrematar e agora tocando fogo no parquinho. Quem foi o seu melhor sócio e por que a Luciana? A Luciana. Brincadeira! Brincadeira que você vai responder, não. É a Só para Luciana. essa fogo no parquinho. É a Luciana. Todo mundo tem que ter uma leveza em lidar com as André. coisas, né? Então, essa leveza a Luciana tem. Né? Então, às vezes, lidar com pessoas, todo mundo é diferente, né? A gente está aqui nesse mundo porque nós somos diferentes, né? E, às vezes, uma pessoa não aguenta tanto alguma encheção. Cara, tem meus defeitos, eu tenho que ter consciência disso, né? Que eu sou chato em alguns momentos, e todo mundo né? Mas, cara, acho que a coisa mais importante é reconhecer seu erro e falar, desculpa aí, errei, né? E a Luciana é perfeita nisso. E você escolheu uma ótima esposa. Pois é. Olha só, uma pessoa maravilhosa, brilhante dessa. Obrigada, André, obrigada. Não, e isso foi engraçado, né? Porque ela tinha saído do Vetimagem e eu cheguei para fazer curso. Eu acho que talvez se a gente tivesse conhecido há 18 anos, há 20 e tantos anos atrás, talvez não tivesse sido a mesma coisa. A minha esposa atual é maravilhosa também. Demorei para conhecer uma pessoa assim. Ai, André. André, a gente está chegando ao final desse bate-papo, assim, eu queria agradecer imensamente. Eu também, obrigado. E foi muito, muito bacana, porque nós dois, o primeiro nome que nós dois falamos foi você. Obrigado, assim, obrigado pelo convite. De novo, a gente é que agradece. Eu não sei se eu tive a oportunidade de falar isso para você há um tempo atrás. Pega o lenço. Ela tem sudorese oftálmica. Eu tenho sudorese oftálmica, não é sério, assim. Se eu não falei, eu vou falar agora. Obrigada por tudo. E eu que agradeço. Você que é demais. Você realmente marcou a minha vida, assim. Você me apoiou muito. Pessoal, profissional, eu vou parar de falar, senão eu vou chorar. Mas deixa pra gente, assim, os seus arrobas para continuar essa conversa, para o pessoal te achar nas redes Luciana, sociais. Eu nem sei, cara. Ele nem sabe, gente. Ele é o eremita digital. Não, vocês procuram o que vocês acham ele. Eu tenho, Luciano, mas é que eu não... Olha... Eu não tô lá, né? Não, assim, é que eu não vejo, sabe? Porque eu fico estudando as coisas, e muito mais de coisas de tomografia, ressonância, anatomia, mais a parte humana, atualmente eu gosto mais, porque eu vejo que eles estão pelo menos uns 10 anos à frente da gente, entendeu? E na veterinária tem várias pessoas que eu admiro todo mundo, tem um monte de gente legal, vocês, todos que estão na veterinária, eu posso discordar de alguma coisa, mas, poxa, estão lá e estão se esforçando para fazer o seu melhor, né? Mas eu quero aprender algumas coisas que são um pouco diferentes, né? E daí, de repente, um dia poder aplicar na veterinária de uma forma melhor, né? E daí, eu não fico olhando, sabe?
não assisto televisão, não fico vendo essas coisas que ficar falando mal dos outros. Gente, ele é normal. Qualquer coisa, manda um contato para mim e eu faço Não, a mas ponte. colocando o meu nome lá, aparece alguma coisa daí. Obrigada, Tá bom. André. Obrigada de Obrigado a coração. você, Gê. Obrigado pelo convite. Nossa, eu que agradeço, Foi, André. foi muito bom para mim estar aqui com vocês hoje, viu? Maravilha. Obrigado. Bom, pessoal, vocês conferem toda a programação de nossos cursos no nextvet.com.br. Temos cursos presenciais e os online, que você também confere no nextvet.com.br. E você confere esse programa na íntegra, como videocast no YouTube e como podcast nos melhores tocadores de podcast. E os cortes, bem como os outros conteúdos, você acompanha no Insta da NextVet, o @NextVetCursos. André, a gente falou aqui, nós conversamos aqui, como a gente é antigo, se ultrassonografia é ou não um dom, se é mais fácil ou difícil começar com um aparelho superpotente, raciocínio clínico, mas não dá para fechar esse episódio sem pedir um conselho, um meme, um mantra ou uma reflexão para quem está pensando em entrar no mundo da imagem ultrassonográfica. Então, eu vou pedir para você olhar para essa câmera aqui e mandar o seu recado. O que o alecrim dourado precisa saber antes de entrar no mundo da ultrassonografia? Olha, nada supera o trabalho. O trabalho, o empenho, o carinho, o amor, dá certo. Com isso dá certo. Perfeito, maravilhoso, André. Obrigada, André. Bom demais. Levar o leitinho das crianças. Esse episódio de Caso a Causo teve roteiro de Luciana Cáfaro, Paulo Garcia, Bernardo Kremer e editado por Bernardo. A gente se vê no nosso próximo episódio. Beijo, gente. Tô bêbada, vou pegar o lencinho. Ai, André. Ah, que eu me segurei.